história de dois homens, né? O Melo e o Júlio César. E são dois homens muito bem parecidos, porque são homens poderosos, são homens que são homens fortes, né? E cada um, nos seus aspectos, na sua área de interesse, eles se destacaram. O Melo é um empresário, tem uma fortuna avaliada em 50 bilhões de dólares, muito dinheiro, né? É o terceiro homem mais rico, segundo a lista da revista Forbes. Ele é dono de mais de 200 empresas, né? Companhias aéreas, banco. Ele trabalha com moda, com informática, tem construtora. O Júlio César, ele é um renomado professor, né? Titular da Universidade Federal e como psicólogo. E a história desses dois, embora elas são bem parecidas, né? Com a relação de traição de amigos, com a questão da família, como eles se relacionam com famílias, elas têm... o final delas pega um caminho diferente. Eles tomam rumos diferenciados nesse caminho. Então, vou começar com vocês falando um pouco sobre Júlio César, né? Trazer um pouco da análise do Júlio César. Claro que isso é a minha percepção. Isso aí eu vou trazer para vocês, é o meu olhar, a minha forma de ver, tá? Isso não impede que outras pessoas tenham outras percepções, que vocês possam perceber ou avaliar ou fazer uma análise diferenciada. Mas é o meu olhar. Durante todo o filme, tinha muitas coisas para ser abordado, como sempre, né? A gente podia trabalhar a identificação, a questão da inveja, deixa eu ver mais que a gente pode trabalhar com ele. A questão do complexo de Édipo, a questão do suicídio. Mas aí eu segui uma linha de raciocínio, para cruzar essas duas histórias, para poder a gente ter um enredo legal, para a gente poder ter um acompanhamento de tudo isso e fazer as comparações. E esse filme, ele foi um filme vindo de um livro, né, de Auguste Cury, né, que você já sabe. Não é um filme atual, ele já foi gravado há algum tempo atrás, né? E quando entrou no Netflix, aí bombou, né? Estourou esse filme. E é interessante que ele traz a fala de um psicólogo renomado, né? Que ele é assistido, que é cuidado por um mendigo. Então nós temos nesse filme, né? O Vendedor de Sonhos, né? Vamos falar um pouco de Júlio. Júlio, a gente aprende uma das primeiras cenas que entra no filme. Ele caminhando, ele vai para o consultório dele e vai tentar, né, cometer um suicídio. Ele tem uma ideação suicida. Várias pessoas tentam conversar, inclusive um suposto amigo dele, né, psicólogo, e eu digo suposto amigo porque é interessante que quando os policiais, né, chegam para ele e perguntam, você desistiu? Porque ele fica lá tentando convencer o Júlio a não pular. E ele diz assim, mas não tem jeito não, eu já fiz de tudo que eu tentei. E o policial diz, mas você não é amigo dele? Você não é você não é um psicólogo? Aí ele sério, mas ele também é um renomado. Então a gente sente um pouquinho ali de inveja, né, desse amigo dele, né, com relação a ele, e desistem dele. O Melo, ele vai até o prédio, sobe e ele passa por todo mundo, ninguém percebe, porque quem vai perceber é um mendigo, não é isso mesmo? As pessoas não querem ver essas pessoas. Então é uma das primeiras, acho que é um ponto do filme que a gente pode perceber que é como o Melo, ele é invisível diante de todas aquelas pessoas, né? Então ele vai, só quando ele passa do muro lá, da janela que atravessa, é que percebem ele, então deixa comigo que eu vou resolver. E aí nós vamos trabalhar um pouco com a questão da identificação. E eu falei isso no filme passado, não é? Dessa questão da identificação, quando eu vejo no outro aquilo que há em mim e aí eu me identifico. E o Júlio, ele tem uma identificação com o Melo, né? Até pelo próprio vestimenta, né? Sobretudo, a forma do Melo se colocar, a linguagem do Melo. Isso atrai o Júlio. Mas ele vai chamar realmente a atenção, no primeiro ponto, quando ele faz uma afronta. E essa afronta, eu costumo dizer assim, que é quando ele vai trazer esse olhar do Júlio. Quando ele diz assim, você é um assassino. E Júlio se espanta muito. Diz, poxa, como eu não sou assassino, né? Como que eu posso ser um assassino? Eu sou um suicida. Eu estou mais para uma vítima, né, do que um algoz.
E aí eu quero também deixar uma pontuação, ok? Eu não vou trabalhar só a questão do suicida, eu vou trazer alguns comentários, mas eu não estou analisando o perfil do suicida, ok? Não estou trazendo essa abordagem, tá bom, gente? Então, vamos voltar. Então, Júlio tá lá e ele se espanta com isso porque ele não quer se implicar, né? Ele tá ali com a dor dele, envolvido com a dor dele, e ele nunca que vai imaginar que ele vai ser o responsável pela morte de outras pessoas, porque o Melo fala isso. Né? O Melo diz que ele é o suicida. O segundo momento que ele vai, né, trazer o olhar do Júlio é quando ele diminui o Júlio. Veja, no primeiro momento ele acusa, você é um suicida, tira aquele Júlio do transe dele, tá? No segundo momento ele diminui o Júlio quando ele diz assim, olha, qual é a tua fonte científica para achar que se você pular daí, você vai sobreviver. Tu vai ter vida depois da morte, tu vai, né, parar com tudo. Então ele faz uma provocação para o Júlio e que o Júlio se incomoda com isso. Né? Por quê? Porque Júlio, ele também tem um pouco dessa arrogância. O Júlio, ele é também uma pessoa autossuficiente, né? Ele é forte, é poderoso e pessoas assim às vezes não suportam que o outro diminua, né? Que faça o enfrentamento. Então, quando ele faz isso, né? Que ele diminui, ele também se coloca superior. Porque o Júlio chega um momento e diz assim, mas você não sabe a minha dor. E aí o Melo faz, mas você não sabe a minha. Veja, afronta, ele diminui o Júlio, ele se coloca superior, mas logo depois ele vem elogiar. E ele diz assim, mas você é muito corajoso, tá? Porque um suicida é muito corajoso, pular daqui de cima é muito corajoso. Ele, em outras palavras, é como se tivesse assistido a bola, um pouquinho do Júlio. Então, observem o passo a passo, ok, gente? Depois ele vai ter uma empatia com o Júlio. Ele diz assim, o seu coração está batendo. Para o Júlio ter o medo, né? Porque quando ele, naquele momento que ele olha para Júlio, está lá pertinho do Júlio, e diz assim, o seu coração está batendo, né? Eu sei o que é isso, você está com medo de pular. É nesse momento que Júlio desiste. E aí, essa identificação, ele dá um passo a mais. É nesse momento que eu faço uma leitura que houve aí uma transferência com relação a Melo. Veja, se a gente pegar a história de Júlio, a gente sabe a história de Júlio pelo filme, ok? Então, Júlio é uma pessoa que é perfeccionista, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que cobra muito do filho, né? A perfeição, cobra muito do filho, o filho ser certinho. Se ele cobra isso do filho, e ele quer que esse filho seja igual a ele, é porque ele também se cobra. E se ele se cobra, é porque alguém provavelmente o cobrou também. Eu costumo dizer, né, que dentro da psicanálise, a gente sabe um pouco da história do outro, é como a gente faz uma receita. Quando você vai num restaurante e você come um prato que você nunca comeu, mas se você gosta de cozinhar, você vai comer e você vai dizer, isso aqui tem isso, tem aquilo outro. Você vai identificar alguns sabores, né? Alguns ingredientes daquele prato. Isso é para quem gosta de cozinhar, tá, gente? Eu sempre trago esse exemplo. Quem gosta de cozinhar, quando come uma comida que ela não conhece, ela vai tentar adivinhar quais são os ingredientes. Geralmente nós acertamos, porque eu gosto de cozinhar, tá? Então, geralmente nós acertamos os ingredientes que tem naquele prato. Porém, existe um ou outro, né? Vamos dizer, algum segredo, ou a quantidade de cada ingrediente que vai levar para compor aquele prato, a gente não consegue perceber, só fazendo mesmo experiência. Mas, e aí eu falo o seguinte, a analogia com a psicanálise, porque é o mesmo jeito. Quando o paciente chega e ele traz a história dele, nós, né, sabemos um pouco, né, do que está acontecendo com ele, como foi a história dele, são interpretações, são hipóteses interpretativas, ok? Mas que a gente, por conta da resposta do sintoma, a gente já tem uma ideia. Então, o que é que vai acontecer no processo de análise? Nós vamos saber o quanto daquilo que levantamos como hipóteses vai ter acentuado ou menos, se a gente errou um ingrediente ou outro, ou se tem mais alguma coisa que a gente não percebeu. E claro que não tem.
Então, quando a gente pega a história de Júlio, que a gente assiste o filme todo, a gente sabe que quem foi o tipo de pai que Júlio teve. Um pai trator. Aquele pai que vai passar por cima do filho e que vai exigir demais desse filho. E como um pai que exige demais de uma criança, um pai que se mostra muito acima, muito perfeito, ele destrói um pouco a autoestima do menino, né? Daquele menino ali. E ele vai buscar, de toda forma, buscar ser perfeito, buscar fazer a melhor coisa do mundo, ser o melhor em tudo e cobrar do outro também essa posição, porque ele não se respeita. Ele não busca se perdoar ou ter leveza com ele, porque ele foi muito cobrado. Então, quando o Melo, ele chega e, primeiro, ele afronta ele, tira ele daquele lugar de coitadinho. Você não é coitadinho, tá? Depois, ele diminui, né? Ele se mostra superior, e ao mesmo tempo traz elogio, é o ingrediente perfeito para haver esse processo de transferência. Porque pela história de Júlio, a gente vai imaginar o quê? Qual é a hipótese interpretativa que nós fazemos? Que ele teve um pai, né? Esse pai superior, que aí quando o Melo se mostra superior, quando o Melo diminui ele, né? Ele está justamente ocupando o lugar daquele pai. Mas quando também Melo elogia e tem empatia, é tudo que ele quer do pai. É tudo que ele tem olhar. E aí é tão interessante que nesse momento ele tem uma regressão, né? O que é essa regressão? Logo depois você vai observar que ele vai colar no Melo. Ele vai começar a ficar junto com o Melo. Então é como uma criancinha que fica na dependência do pai e ele vive na dependência desse Melo. Tem um outro momento que é muito importante, ainda lá naquele prédio, naquele parapeito, que o Melo pergunta a ele, mas o que é que você quer realmente? E ele diz, eu quero morrer. E o que é morrer? Bom, se a gente pensar em morrer como um desejo da pulsão de morte, é voltar à vida inorgânica. Tá? O que é? É voltar ao ventre, é não ter sentimento nenhum, é não ter frio, não ter fome, é não sentir nada. E é isso que o Júlio quer, não sentir nada. Ele quer voltar, né, àquele nirvana, o A1, que eu fico brincando, voltar àquele momento que você não tem nenhuma dor. E aí tá quem ali? Tá Melo. E aí ele vai colar nesse Melo. E ele sai com esse Melo, vai dormir na casa do Melo. Ele vai dormir na cama do Melo, tudo que uma pessoa espera que um pai faça. Alguém que não teve um pai que protege. Alguém que não tem um pai que acolha. E ele vai buscar no Melo isso. E aí é interessante que você olha, ele é um psicólogo renomado, uma pessoa que tem dinheiro, e ele acorda no outro dia, olha para o médico e faz, estou com fome. Já viu uma coisa mais regressiva do que isso? E quando nós falamos de regressão na psicanálise, isso não quer dizer que a gente voltar a uma infantilidade. Não. É ter sentimentos conforme uma criança tem. Veja, a dependência que ele vai ter por Melo é um sentimento regressivo. Ele se comporta como uma criança, mas não é infantilizado. Ele não está lá como uma criancinha, nem falando como criancinha. Embora que algumas pessoas que fazem essa regressão, ele tem essa voz de menininha. Sabe alguém, quando diante de um problema, diante de uma dificuldade, ele fala assim, eu queria tanto que você me ajudasse, né? Então, ela começa a falar feito menininha. Isso é uma regressão. Ela vai voltar a um período da vida da infância dela em que, naquela idade, ela tinha a atenção, ela tinha a ajuda. Mas isso não é porque ela está criancinha, é um sentimento interno. Um outro momento que eu achei muito importante é falar sobre a implicação. O que é implicar, né? O que é se implicar? Veja, uma coisa é quando eu falo do outro. Eu digo assim, alguém falou mal de mim, alguém me tratou mal, né? Alguém fez isso, alguém fez aquilo. Quando eu digo alguém, estou colocando para o outro, eu não me implico. Mas quando eu digo assim, eu fiz algo, né, que alguém falou mal de mim, ou alguém me fez mal, porque eu me comportei dessa forma.
eu agi assim, eu me senti assim. E isso é se implicar, é tirar o outro, o você e colocar o eu. E na primeira implicação que Júlio tem em toda a história, é quando ele diz assim, é quando o Melo faz. Vai em frente, né? Você quer morrer? Então a decisão é sua. E é isso, foi nesse momento que ele vai fazer com que o Júlio, ele desista de cometer o suicídio. Quando o Melo, olha lá no início, quando o Melo diz que ele é um assassino, ele já tem um impacto. E quando ele diz que a decisão é sua, faça você, porque você é de sua inteira responsabilidade, ele desiste, ele se implica no processo. Porque ele tá ali, né? Olha, eu sou coitadinho, eu não tive sorte, né? O meu filho é isso, minha mulher é aquilo e aquilo outro. Mas no momento que eu é que tenho que tomar esta decisão, aí ele dá um ré. Ele dá um passo para trás, tá? Então, isso é a primeira. Vão ter várias implicações. Isso é a primeira implicação do Júlio, né? E nesse momento, né, que há essa implicação, é interessante que ele tá com a foto do filho, ele solta a foto do filho, né? Nós poderíamos dizer, mas foi o vento, foi porque ele sem querer, mas dentro da psicanálise a gente sabe que tem um sentido de tudo. Ele solta exatamente a foto do filho quando ele começa a ser filho do Melo. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito de comentar na análise, né, no processo de análise, eu observo muito, é o seguinte. Às vezes, uma pessoa ele não consegue ser pai e ser mãe porque ele nunca deixou de ser filho. O que isso quer dizer? Se eu tive uma mãe, ou se eu tive um pai que não cuidaram de mim, que não me atendeu nas minhas necessidades, eu vou estar o tempo todo olhando para trás, querendo que ela me reconheça como filha e não olhe para frente os filhos que eu gerei, tá? Então eu vou estar nessa posição, sempre buscando aqui atrás, né, o olhar desse meu pai e o olhar dessa minha mãe. E aí eu não vou ocupar o lugar de mãe, de filho, porque eu não consegui esse lugar de filho. Eu não sei o que é ser filho. Eu sei o que é ter carência de filho, mas ser um filho amado, não. No momento, isso é a minha leitura, tá? No momento em que Júlio, ele olha para Melo e quer Melo e ter a atenção de Melo, ele esquece completamente o papel dele de pai, que ele nunca assumiu. Ele estava o tempo todo repetindo o pai dele. E ele vai ser filho. E por isso ele tem essa regressão. Por isso ele tem esse processo de dependência desse pai. Então vamos lá. Aí eu vou passar para uma outra fase. Então ele tá lá, ele sai com ele, tem a história vai caminhando. Mas o que me chama a atenção novamente é a conversa que ele tem no telhado. Não dá para relatar. Não dá para relatar o filme todo. Então eu peguei pontos chaves do filme. Lembra daquela conversa do telhado que estão os 4 ali sentados? E aí Melo começa a perguntar, por que ele não voltar para casa? E aí ele começa a contar a história dele, do filho dele. E ele diz assim, eu sempre quis que ele fosse melhor, eu sempre quis que ele se melhorasse, eu sempre quis que ele desse o potencial, mas ele nunca entendeu isso, ele nunca aceitou. E quando ele cresceu, ele não entendeu isso, então a gente tá brigando, tá separado. Veja, ainda o discurso é o outro. Eu sempre quis, mas ele não me entendeu. E coloca aqui como uma implicação também, mas na implicação não no sentido dele olhar para si, né? Naquele momento lá do prédio em que ele se implica e que ele não quer tomar decisão, ele saiu da história, ele não quer ficar na história. Nesse momento do telhado, ele fala que o filho não entendeu, ele queria o melhor para o filho, mas o filho nunca o entendeu. E aí ele tem uma coisa interessante, ele diz assim, eu acho que ele desistiu de mim, ou eu desisti dele. E aí dentro dentro da perspectiva, né, dentro da teoria psicanalítica, a gente tem um termozinho que a gente chama de identificação projetiva. O que é isso? Eu vou dizer que o que você tem, ou como você me vê, é aquilo como eu te vejo. Então, ele desistiu do filho, e aí ele diz que o filho desistiu dele. É um jogo, ele joga para o filho aquilo que aconteceu com ele. Ele desistiu desse filho. Ele não quis mais esse filho. Até pelo fato dele tentar e querer cometer um suicídio, é justamente ele desistir, porque ele não está lutando por ninguém.
Ele não quer sofrer, ele não quer se frustrar de sair. Tá? E aí tem uma outra interessante que nesse telhado ele diz assim: eu não sei de mais nada. E, gente, eu vou confessar a você, quando o meu analisante chega para mim e diz assim, eu não sei mais nada, eu faço, oh, coisa boa. Geralmente eu digo para ele, tá? Isso a gente já está num processo de análise. Por quê? Porque quando eu sei de alguma coisa, quando eu sei o caminho, eu não paro para perguntar nada. Então eu tenho uma certeza absoluta, então eu não quero saber ouvir ninguém. Mas quando eu estou na dúvida, quando eu estou perdida, aí sim eu vou procurar entender, eu vou procurar saber, né, do um do outro, o que é que eu vou fazer. Não é assim? Se eu estiver no carro dirigindo e eu tiver, não, eu sei onde é lugar, eu não vou parar em canto nenhum. E às vezes eu vou ficar dando voltas e não chego e demora a chegar. Mas se eu estou no carro e digo assim, eu não sei como é que eu vou chegar a tal lugar. Eu vou perguntar aqui num ponto de táxi, né? Eu vou perguntar aqui a uma banca de revista, alguém que está lá. A pessoa me ensina, eu vou rapidinho. Então, quando ele diz assim, eu não sei mais nada, isso é o começo do encontrar consigo mesmo. É o começo da cura dele, né? O processo dele. E aí, vamos passar, né, esse processo e vamos voltar lá para o hospital. Vamos dar um pulinho na história e vamos estar no hospital quando o Melo está lá acompanhando aquele menininho que levou uma bala. Né, e o Júlio, ele recebeu a notícia, ele recebeu o convite para que o Melo fosse fazer a entrevista lá na TV. E o Júlio tenta convencer ele. E observe que ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, olha, eu falhei, eu fui incapaz de ajudar o meu filho. Olha como ele está começando agora a introjetar mais a sua responsabilidade. Ele começa a entender aos poucos a sua responsabilidade. Primeiro, ele não queria ser assassino, depois ele não pulou, né, do prédio porque ele ia se responsabilizar, depois ele diz, né, que ele queria que o filho fosse diferente, mas o filho não é diferente, e agora assim, eu falhei, eu fui incapaz de ajudar o meu filho. Mas logo depois, ele diz assim, você tem que fazer essa entrevista, você precisa fazer para ajudar as pessoas. Então, mesmo ele, né, começando a se perceber a sua responsabilidade na relação dele com o filho, ele projeta para Melo, né, a responsabilidade. Olha, é ele que tem que ir para a TV, é ele que tem que falar, porque o filho dele pode ouvi-lo e aí mudar tudo. E nós temos essa experiência na clínica, né? Não só na clínica, fora da clínica também. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu dou para o outro aquilo que é meu, é minha responsabilidade. Então, é você que tem que fazer isso, é você que tem que fazer aquilo. Eu fiz isso porque fulano de tal fez isso comigo. Eu sou assim porque eu não tenho respaldo disso, porque ninguém me dá cobertura, porque eu não ganho bem. Então, eu estou sempre levando a minha responsabilidade para o outro, como o outro que fosse dar conta de mim. Tem um pouquinho aí da regressão ainda desse pai que ele coloca, esse Melo, mas tem também essa questão dele não se implicar. E eu acho que a palavra de hoje é implicação, tá, gente? E aí o Melo, ele faz assim, né? Mas eu não quero ir, né? Eu não quero participar, ele fica meio assim, mas ele convence. E aí ele diz uma coisa que eu achei tão interessante. E filhos, olha, escute bem, gente, qual é o filho que nunca disse isso para pai ou para mãe? Me escute pelo menos uma vez. Não é assim. Quando o filho está ficando adolescente, né? E que o pai ou a mãe sempre tem aquele palavra final, é eles que sabem de tudo, e o filho quer argumentar, ele assim, pelo menos, escuta uma vez, pelo menos uma vez o que eu estou dizendo, né? E foi isso que o Júlio disse para o Melo. Pelo menos uma vez, me escute. Vá lá falar, vá lá na TV, confia em mim, vai na TV. E o Melo vai. E aí é interessante. Porque na hora que o Melo, né, tá lá falando, que colocam aquela cena mostrando que aquele surto, né, neurótico que o Melo tem,
que ele não é louco, ele não é esquizofrênico, ele teve um surto por tudo que ele passou, na questão da morte da família dele, então ele tem um surto, né? E usam isso para denegrir a imagem dele. E o Júlio, ele fica assim, sem saber o que falar, fica parado. Por quê? Porque aquele pai, aquele homem que representa o pai dele, que é todo poderoso, ele é imperfeito. Ele não era aquilo tudo. Então ele foi taxado de louco, entendeu? E isso é muito difícil para um filho, né? Olhar isso, a imagem desse pai herói. Todos nós já passamos por isso, né? Porque nós colocamos os nossos pais como super-heróis, né? Uma heroína ou um herói. E quando nós começamos a perceber que eles são imperfeitos, dói muito. Só que isso é um processo que acontece desde a infância, lá atrás. E muitas vezes isso acontece na fase adulta, acontece dentro de um consultório clínico, tá? No caso de Júlio, ele tinha jogado todas as suas fichas, porque aquele pai, ele estava ali do lado dele, estava dando atenção a ele, conversava com ele estava no céu praticamente. Mas o processo de Júlio interno estava acontecendo. E naquele momento que ele olha para aquele pai, né, e vê que aquele pai não é tão perfeito como ele imaginava, né, cai tudo. Né, então ele, ali naquele momento, eu acho que algo quebra dentro dele. Aquele filho que estava o tempo todo olhando para o pai, querendo ser filho, daquele pai perfeito, naquele momento é quebrado. Uma parte é quebrada e ele vai começar a assumir o lugar dele de pai. Porque ele não tem mais um pai perfeito para ele ser perfeito. Entendeu? Essa é a dificuldade dos pais quando quer mostrar sempre para os filhos a perfeição. Eu sempre comento, chore de frente do seu filho, diante do seu filho. Não é chorar o tempo todo não, tá, gente? Mas assim, mostra a ele às vezes a sua fraqueza, as suas dúvidas, para ele saber que você, enquanto pai e mãe, não é tão perfeito e que ele pode também ser imperfeito, ele pode errar. Então, no momento que ele percebe que aquele homem ali, né, que é a representação do pai, morreu, né, não existe mais, ele pode ser também um pai imperfeito. E a cereja do bolo é no momento em que ele vai para o Melo, no final, né? Quando o Melo depois fala várias coisas, e ele chega para Melo assim, Melo, me desculpa, tá? Eu abandonei você, eu traí. E Melo devolve para ele, não, você não me traiu não, você traiu você. E dá as costas para ele. Naquele momento, ele começou a ser o pai. Naquele momento, aquele pai idealizado, aquele pai talvez que ele sempre sonhou em olhar para ele, cuidar dele, foi quebrado. Ele viu o pai real, né? Aquele pai, o Melo, né? Eu não estou falando real de Lacan não, tá, gente? Né? O pai factual, vou botar o factual aqui. Aquele pai factual, aquele pai idealizado. Então ele tem essa decepção, então mostra ele as últimas cenas, ele caminhando, e tá lá um repórter falando do Melo, ele nem dá tanta importância, mas quando ele vê o filho lá pulando, porque aí é uma repetição do filho, né? A gente não vai trabalhar esse filho, né? O tempo não vai dar. Então, quando ele volta lá, o filho tá fazendo a mesma coisa que ele fez, tá lá em cima do edifício, tentando cometer um suicídio. Né? Porque o filho está tão castigado, né, de tanto ser cobrado, que diz assim, olha, eu vou fazer, pelo menos uma vez na vida eu vou ser melhor do que você. Você não pulou, eu vou pular. Ele ia conseguir vencer o pai. E ele fica lá, ele não pula também, ele só fica lá esperando, acho que o pai chegar. E aí o pai chega, e aí esse pai, finalmente ele se implica. Esse Júlio, finalmente ele assume o papel. Né? E diz pro filho, né? Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu te ajudar. Né? Ele fala que ama o filho nada. Ele faz, deixa eu te ajudar. Né? E o filho diz assim, não, antes disso, é o depois. Eu me jogo primeiro, é a aplicação de pai. Veja, enquanto ele, lembra do discurso dele? Que era um pai, que queria o melhor do filho, que o filho era isso, que o filho não entendia. Naquele momento, ele entra em um pé de igualdade com o filho, e diz assim, filho, deixa que eu vou me jogar primeiro. Eu estou com você, eu vou cuidar de você, tá? E o filho diz assim, é como se ele tivesse dito para o filho, eu te aceito agora, tá? Não faz isso não, se eu vou fazer, vamos fazer junto, eu estou com você. Porque na vida toda ele estava aqui, ó.
Ele estava acima do filho, tá, o tempo todo. Naquele momento ele fica igual com o filho. E aí o filho sente esse pai, se chega junto, aí o pai diz assim, eu quero ajudar você. E eu acho essa cena belíssima, porque o filho diz assim, né, você não pode fazer nada por mim. E não podia mesmo não. Mas o pai dá para esse filho essa dignidade. Dá para esse filho, né, devolve para esse filho aquilo que ele roubou dele, a identidade dele. E diz assim, eu posso te vender uma vírgula para você continuar a escrever a tua história. Quem ia escrever a história do filho era o próprio filho, não mais ninguém. E isso é a coisa mais linda que existe, sabe? É quando você olha para o teu filho e diz assim, filho, você pode caminhar sozinho, caminha, né? Deixa meu narcisismo lá para trás, de querer ser o teu filho perfeito, de você ser a minha cópia, né? Você é você, continua andando, tá? E isso aconteceu com ele, né? Aceitar o filho como ele é. Bom, a gente termina aqui, Júlio, e aí eu vou falar um pouquinho de Melo. Por que eu deixei Melo por último também, né? O que é interessante é que quando você escuta a história, você coloca Melo naquele homem que sabe muita coisa, aquele homem inteligente, aquele homem sábio, aquele homem que, né, que é o protagonista, são dois, mas ele é o Tampa, inclusive o nome do filme, o nome dele. E aí, sinto muito dizer para vocês, porque eu vou destruir essa imagem desse homem. Porque, dentre Júlio e Melo, Júlio era a pessoa mais saudável da história. Melo era um doente. Estava adoecido e queria permanecer adoecido. Melo era uma pessoa que não se aceitava, não se perdoava. E se segurou tanto naquela figura que ele não conseguia soltar. Enquanto o Júlio lá atrás, ele teve todo um processo, ele agrediu, foi atrás do pai, né, que era a representação, a transferência. Ele foi aos poucos se implicando e conseguiu resgatar a história dele. O Melo ficou fixo na história. E aí a gente vê a polaridade de que como o Melo ele agia. Enquanto ele era rico, né, milionário, bilionário, todo poderoso, ele sai dessa posição e vai para uma posição de mendigo. E polaridade, gente, não é saudável. Tem sintoma aí na história. Porque a gente sempre tem que estar no equilíbrio. É preciso estar no meio termo. Não dá para ficar separado, não dá para ficar de um lado, ou eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem que ter esse equilíbrio. E o Melo, ele não tinha equilíbrio. E tanto é que quando ele observa que ele aqui era o poderoso, ele era arrogante, ele sabia mais, ele que ditava as regras. E no momento que ele passa a ser um mendigo, ele faz a mesma coisa. Era ele que tinha a palavra final. Era ele que sabia dar conselhos. Era ele que dizia o que era certo e o que era errado. Melo não se implicou em nada. Né? O único momento que tem um pouquinho, que ele tem um insight, ele depois volta atrás. E aí tem algumas cenas assim que eu acho bem interessante, que é a do velório, tá? Veja, naquele velório ali, quem morreu tinha sido um amigo dele que ele havia demitido. Porque o amigo não havia cumprido de bater lá a meta, que ele tinha perdido muito. E o amigo, mas você é meu amigo, mas eu tenho amigos fracos. E ele demite sem pena e sem dó desse amigo, tá? Quando ele vai no velório, a fala dele, né? Ele tá falando dele mesmo. Porque o tempo todo o Melo se coloca no lugar, tá? E isso acontece muito, é muito real na clínica, tá, gente? Desse lugar, de eu me colocar nesse lugar. Então, Melo se colocou no lugar do amigo que estava lá morto e falava para as pessoas ao redor elogiar. Veja uma frasezinha que ele diz assim, ó. O desespero não honra quem morre. Ele diz para todo mundo lá, tá? O desespero não honra quem morre. Vejam as qualidades dele. Que marca ele deixou em suas emoções. Como ele influenciou os seus caminhos. Aqui é lugar de elogios. Uma homenagem para quem partiu. Me conte quem é esse homem. Declare o significado dele na vida de vocês. Veja, me contem
quem é esse homem. E não é quem foi esse homem. Ele está falando no presente, ele está falando dele. Aquela pessoa que está morta, aquele cadáver era ele. E na verdade ele estava se colocando, querendo ouvir das pessoas, né, o elogio que ele não teve. E essa é a verdade dele. Ele não falava para as pessoas com o sentido de que as pessoas pudessem pensar, mas ele falava com a certeza. E ele se colocava sempre nesse lugar. Então ele faz as pessoas elogiarem todo mundo, e nesse processo de psicanálise, que é bem natural, é ele que está ali, é ele que está ouvindo o elogio, e não o amigo dele. A identificação dele com o amigo ali de estar morto, era porque ele também, né, havia sido velado, sem corpo, né, que tinha dado ele como morto, mas ele queria ouvir as pessoas elogiando. E aí é interessante que aí o filho, né, daquele amigo diz assim, ele foi meu melhor amigo. E aí ele vai, entra nesse lugar, nesse espaço que não é dele, né, naquele corpo que não é dele, e diz assim, então ouve o seu pai. Aí ele aconselha o menino como se fosse ele aconselhando a próprio filho, né? Sendo generoso, criativo, sincero. Viva com sabedoria. Tenha certeza que seu pai diria. Aí nesse momento, qual é a leitura que eu faço? Ele não é mais o pai do menino. Nesse momento, é como se ele tivesse ouvido do pai. E observa o que ele diz. Seu pai diria, não desista dos seus sonhos. Meu filho, não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Veja como essa fala cai exatamente sobre o Melo, o rico, o Melo poderoso. Não desista dos seus sonhos, não tenha medo do caminho, tenha medo de caminhar. Então cai muito mais para aquele Melo poderoso do que o Melo que ele está dizendo aqui de ser criativo, sincero, generoso. Porque quem é generoso muitas vezes deixa de realizar seus sonhos por causa do outro. Muitas vezes quem é generoso para o caminho para não atrapalhar, para esperar caminhar e caminhar junto com ele. Mas ele está falando o tempo todo. Ora ele é um menino, ora ele está lá no defunto e ora ele está representando o pai dele. Então, para quem não é da psicanálise, pode achar um pouco meio confuso, mas não é não, tá? A gente trabalha muito bem isso dentro da clínica. E aí tem uma outra cena, que é a cena do cemitério. É que ele chama os empresários, né? Manda o Júlio, né, trazer os amigos lá, aliás, os empresários lá, os empreendedores do cemitério, e ele diz assim, né? Que quem de vocês é o homem mais rico do cemitério? Era ele. Ele de novo está falando dele. E ele diz que era nas lápides, né? Olha, aqui vai ter lição de vida. Essas pessoas que estão aqui vão ensinar a você como você deve administrar a sua empresa. Porque era ele o tempo todo. Então, quando a gente começa a ouvir as falas dele, primeiro que eram falas prontas, tá? Eram falas... Sabe aquela receitinha pronta que você dá? E tem muita gente assim, gente. Tem muita gente que dá um de sabichão, tem muita gente que quer ser superior, tem muita gente que acha que sabe de tudo, que quer lhe ensinar, mas com frases prontas. Pá, 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 o tempo todo, né? Ele não consegue raciocinar, ele não consegue destrinchar, ele não consegue traduzir, contextualizar, porque é aquilo fechado. E Melo era assim. Ele vinha com aquelas frases prontas ali, né? Tudo bonitinho, e que você para pensar, mas ele não parava para pensar. Ele estava o tempo todo falando para o outro e nada para ele, né? Ele era só para ele. Aí ele diz assim, veja só, muitos vieram, uma das frases que eu transcrevi, muitos vieram aqui para buscar iluminação dos seus negócios. Nas lápides estão as apostilas. Olhe atentos por aí, com certeza vão encontrar o melhor manual de liderança. Era dele mesmo. Ele estava falando o tempo todo daquele lugar. Adianta um pouquinho do cemitério e vão de novo para o hospital. A cena do hospital. Quando o Júlio lá, que fala, que reconheceu que tinha falhado com o filho, ele vem com o Melo, ele vem falando o seguinte, né? Ele diz assim para Júlio, vai para casa, Júlio. Volta para sua família. E Júlio diz, você não sabe nada da minha vida. E Melo, e você não sabe nada da minha. Acha que consegue fugir da vida inteira de você mesmo? É só olhar no espelho.
Não dá, eu sei. Ali, talvez tenha sido o primeiro momento do filme que ele se implica. Ele diz que não dá para fugir. E que ele se olha no espelho e se vê o tempo todo, não foge da história dele. E tem muitas pessoas que não conseguem fugir, ou porque acha que é alguma fatalidade da vida, porque foi assim, é toda a minha família, eu vou continuar sendo assim, porque eu não consigo me perdoar, porque o meu superego, a minha cobrança interna é tão grande, eu tenho que ser punido o tempo todo porque eu estou levando uma culpa. Então tem N formas de, às vezes, a pessoa ficar presa, né, dentro do seu sintoma, dentro da sua dor. Aqui no caso, né, a gente percebe que ele diz que não consegue fugir dele. Né? Ele não se permite sair. A gente poderia levar a conversa como uma punição. Eu estou me punindo porque eu deixei as minhas filhas. Mas se a gente vê a história dele e como ele se comporta depois, eu trago mais como um sintoma na questão dele continuar tendo prazer do lugar que ele está. Ele agora é coitadinho. Lembra a questão do narcisismo? Não? Que o narcisista não é só aquele poderoso, aquele que está acima de tudo. Mas o narcisista é também aquele coitadinho, a vítima, tá? Que está lá o tempo todo como coitadinho, porque todos os dois estão em evidência. Então ele, né, a leitura que eu faço, que ele não faz isso, não é uma punição, é pelo gozo mesmo, é pelo prazer, porque todo sintoma é a realização de um prazer. Mas vamos lá para frente então, tá? Então, quando ele vai lá para a TV, e tem todo mundo lá, né, para fazer a homenagem, e que ele vê a história dele lá, né, que coloca ele quando ele foi preso no hospício, aquela coisa toda, a gente fica sabendo a história dele, né, que ele, na verdade, o sócio dele é que manda matá-lo. Aquilo ali foi um atentado. Ele escapa por pouco porque foi trabalhar. A filha e a esposa dele morrem. E naquele momento ele tem um olhar, ele sente a história. Quando ele fala, e a fala é muito importante, sabe? Quando a gente consegue falar da nossa dor, muita coisa muda. Eu começo a me escutar um pouco, né? Eu começo a me perceber. Não é o pensamento, eu penso, mas às vezes não mudo, mas eu preciso falar e me ouvir. Tá? E naquele momento que ele está lá, ele começa a falar dele, que ele desprezava, né, as coisas boas, valorizava as outras coisas que não eram importantes, né? Quando ele fala disso, naquele momento ele se percebe, há uma lágrima no olhar dele, é como se ele tivesse um insight da vida dele, daquilo que ele fez, né? Aqui está aqui a frase. Nesse dia, morreu um homem que valorizava o trivial e desprezava o essencial. Não posso voltar no tempo, mas posso recomeçar. Ali é como se ele tivesse um insight, pelo olhar dele, tá? Mas logo depois ele se recupera. Porque quando o Júlio vem e pede a ele perdão porque o traiu, ele devolve para Júlio, e não foi nada generoso, aquele conselho que ele tinha dado lá pro filho do filho lá do amigo dele. Ele diz assim: não, você não me traiu, você se traiu, e deixou o Júlio e voltou para a multidão. E a gente vai saber que ele continuou do mesmo jeito, que a forma, pelo fato de ele ter tido um insight, não mudou nada, é quando o Júlio está no prédio tentando salvar o filho, né, o próprio filho, também lá embaixo, do mesmo jeito, né, como um mendigo entre as pessoas. Ele foi descoberto, foi revelado que ele não havia morrido, ele poderia assumir, né, a fortuna dele, mas talvez ele, como mendigo, ele tivesse muito mais fãs, ele tivesse muito mais pessoas para o adorar, para seguir para ele, entendeu? Então por isso ele não deixa aquela posição. Ter um insight é quando eu consigo perceber a minha história, trazer para ela, contextualizar hoje, e no hoje eu mudo. Eu saio daquela repetição, eu deixo de repetir. Então, o que foi que aconteceu com o Júlio? Júlio, ele elaborou, ele perlaborou.
Júlio, no processo do filme, ele foi se descobrindo, ele foi se implicando. Aquele Melo talvez entrou como analista dele, né? Ele ficou lá, né, colocando aquele Melo como um suposto saber, até que ele caiu, que ele percebeu, que ele foi assumir o lugar dele de pai. Então ele mudou a história dele. Ele conseguiu fazer com que aquilo que incomodava ele mudasse. O Melo não. O Melo ficou fixo o tempo todo, né, naquele lugar de super-herói, daquele homem que ia salvar. Tá? Então era um sintoma. A gente sabe que com o sintoma é a realização de um prazer. Então qual era o sintoma dele? Né? É aquele lugar de pobre, aquele homem que sempre passava aquela imagem de que estava tudo muito bem. Então, essa é a análise do filme. Teria muito mais coisas para falar com vocês. Né? E eu acho que me perdoe a vocês que colocaram o Melo num lugar lindo e maravilhoso, porque eu acho que até eu destruí para mim também, que ele não era nada disso. Né? Tinha muitas e muitas coisas para a gente trabalhar, com certeza. O filme é muito rico, mas sempre trazendo um olhar diferente. A proposta do Jazz Clip é essa, tá, gente? É trazer um olhar que não tá tão... que não é aquilo da primeira vez, né? Aquilo que você olhou e bateu. É a gente pensar um pouquinho, trabalhar um pouco as histórias. É assim que a gente faz com nossos pacientes. E é essa prática que a gente tenta trazer para os nossos alunos, né? Essa mente analítica, ok? Então, obrigada também a vocês.